Há 5 anos, a minha noiva foi-se embora com o meu próprio irmão na véspera do nosso casamento. E naquela noite, naquele mesmo salão de banquetes cheio de pessoas que nos conheciam a todos, a Catarina levantou o copo, olhou-me diretamente nos olhos e disse com um sorriso que outrora me teria gelado o sangue que deixar-me foi a melhor decisão da vida dela. Ricardo, e o salão ficou em silêncio. Não respondi imediatamente, não porque não tivesse nada para dizer, mas porque sabia perfeitamente o que ia acontecer a seguir e queria ver cada segundo do que se aproximava. Faltavam exatamente 5 minutos até que aquele sorriso desaparecesse do rosto dela para sempre. Mas para entender o que aconteceu naquela noite, é preciso voltar 5 anos atrás. É preciso ver o que eu vi e entender o que eu passei. Porque tudo o que aconteceu naquele salão não foi um acidente, não foi sorte. Foi o resultado de 5 anos de silêncio, trabalho, dor e uma decisão que tomei no momento mais difícil da minha vida. Tudo começou numa terça-feira de manhã, 3 semanas antes do casamento. Eu tinha então 45 anos, e parecia-me que a vida finalmente me estava a dar o que eu merecia há muito tempo. Não era um homem rico, e nunca me considerei como tal. Trabalhava como mestre de reparações e manutenção de equipamentos industriais numa fábrica nos arredores de Braga, ganhava aproximadamente 1.500 euros por mês, e com esse dinheiro mantinha uma vida simples, mas normal. Tinha um apartamento TUM no quarto andar de um prédio antigo sem elevador, um velho Renault Clio que pegava quase sempre, e poupanças de cerca de 6.000 euros que fui juntando ao longo dos anos, pouco a pouco, para pagar o casamento com que, pensava eu, a Catarina sonhava. Catarina, nem sei por onde começar, ela era daquelas mulheres que entram numa sala e todos começam involuntariamente a olhar para ela. Alta, cabelo escuro pelos ombros, voz suave, segura, e uma maneira de falar que fazia a pessoa ao seu lado sentir que era a mais importante do mundo para ela naquele momento. Conhecia no aniversário de um colega de trabalho, ela veio com a mulher do aniversariante, fomos apresentados, conversamos quase a noite toda. E quando fui para casa já sabia que estava perdido. Namoramos durante 2 anos, 2 anos durante os quais acreditei com toda a certeza de um homem apaixonado que finalmente tinha encontrado a minha pessoa. A Catarina era carinhosa, inteligente, divertida, falava do futuro de forma tão calma e natural que ao lado dela apetecia acreditar em tudo de uma vez. Ela dizia que queria uma casa, uma família, uma vida estável, que o dinheiro não era o principal para ela, o principal era a honestidade, a confiança e que a pessoa estivesse presente de verdade, e eu acreditava em cada palavra dela, e por que não haveria de acreditar? Na altura ainda não percebia que a Catarina tinha uma visão especial sobre as pessoas. Para ela uma pessoa raramente era apenas uma pessoa. Era mais uma oportunidade, um degrau, uma peça no tabuleiro que se podia mover para onde fosse mais útil. Naquele momento, eu era para ela a melhor opção que tinha à mão. Mas o meu irmão André já estava na sombra. O André era 3 anos mais novo do que eu. Sempre foi o favorito da mãe, embora ela nunca o dissesse diretamente, era mais alto do que eu, mais sociável, dava-se mais facilmente com as pessoas, sabia entrar em qualquer grupo e em 10 minutos fazer com que já lhe batessem nas costas como um velho conhecido. E ao contrário de mim, o André deveria receber a parte principal do negócio da família, um estaleiro de materiais de construção que o nosso pai ergueu durante quase 30 anos, e que na altura valia cerca de 250.000 euros. Eu não fazia parte desse negócio não porque o pai não gostasse de mim. Simplesmente quando ele me propôs trabalhar com ele, eu escolhi o meu caminho, estudei, fui para a produção, tornei-me mestre, queria manter-me de pé sozinho. O pai respeitou isso, mas o resultado foi simples. O estaleiro ficava para o André, e a Catarina sabia disso. Ela sabia tudo isso desde o início, mas eu durante muito tempo não soube de outra coisa. Enquanto eu poupava dinheiro para o nosso casamento, escolhia o salão, tratava da ementa, combinava com o fotógrafo, e com uma emoção agora vergonhosa, pensava em cada detalhe. A Catarina e o André já se encontravam há vários meses nas minhas costas. Não foi um erro, não foi uma fraqueza de um minuto, foi uma decisão fria e ponderada de duas pessoas que em determinado momento decidiram que eu podia ser sacrificado. Na véspera do casamento dormi em casa de um amigo. Decidimos manter o costume de o noivo não ver a noiva antes da cerimônia. Eu ainda sorria dessa tradição tola.
Achava que era tudo querido, que de manhã começaria uma nova etapa da minha vida, que acordaria noivo e à noite já seria marido. Enquanto isso, a Catarina recolhia as suas coisas do apartamento onde já vivíamos juntos, deixava o anel na mesa da cozinha e ia-se embora com o meu irmão, sem um telefonema, sem uma mensagem, sem uma única frase. Soube de tudo às 7 da manhã, no dia do meu casamento. Quando passei em casa para ir buscar os documentos, abri a porta, fui à cozinha e vi o anel em cima da mesa. Primeiro nem percebi o que estava a ver, depois fui ao armário, abri as portas e vi a metade vazia onde ainda ontem estavam penduradas as coisas dela. Aquele silêncio foi o mais cruel. Não a partida em si, mas o silêncio. Ainda hoje me lembro de como me sentei no chão da cozinha. Apertei aquele anel na palma da mão e durante algum tempo não consegui chorar, nem pensar, nem sequer respirar direito. Apenas fiquei sentado a olhar para um ponto fixo, enquanto lá fora começava o dia que deveria ter sido o melhor dia da minha vida. Algures na cidade já estava um salão de banquetes pronto. As flores encomendadas, as cadeiras dispostas, esperava um bolo pelo qual paguei quase 400 euros, as pessoas tiravam as roupas festivas e preparavam-se para ir a um casamento que já não existia, e eu sentado no chão da minha própria cozinha ainda não sabia que o mais difícil não tinha acabado, o mais difícil estava apenas a começar. Tive de ligar a toda a gente. Não havia outra saída. O telemóvel já rebentava com mensagens. Familiares perguntavam a que horas era melhor chegar. Amigos confirmavam a morada. A gerente do salão de banquetes escrevia a perguntar se podia abrir as portas e começar a preparação, e eu sentado no chão com o anel na mão, a tentar encontrar palavras que não existem para dizer às pessoas que não haveria casamento. O primeiro telefonema foi para a minha mãe. Não marquei o número imediatamente. Abri o contacto 3 vezes e fechei até finalmente carregar na chamada. Ela atendeu com uma voz alegre, tão matinal, festiva, como se já estivesse mentalmente a endireitar-me a gravata e a receber os convidados. Fiquei quase 10 segundos sem conseguir falar. Depois disse que a Catarina se tinha ido embora, que as coisas dela não estavam lá, que o anel estava em cima da mesa. Do outro lado fez-se silêncio. Depois a mãe disse aquilo que me partiu definitivamente. Ricardo, o André também não apareceu hoje de manhã. Não me lembro de como terminei a chamada. Devo ter desligado porque o telemóvel apareceu de repente no chão ao meu lado, e eu continuava sentado, a olhar para o anel, e dentro de mim começaram a juntar-se peças uma após outra que antes pareciam acidentais, como se um puzzle que esteve 2 anos diante dos meus olhos se montasse subitamente numa imagem e tornasse impossível acreditar que não a tinha visto antes. Lembrei-me de como o André ia à minha casa e a Catarina demorava demasiado tempo a sair para o receber. Como ela mencionava o nome dele em conversas onde não fazia sentido nenhum, como uma vez cheguei do trabalho mais cedo e os encontrei na sala, sentados demasiado longe um do outro, demasiado direitos, demasiado oficiais, como pessoas que um segundo antes se afastaram bruscamente ao ouvir a chave na fechadura. Eu vi tudo e não vi nada, porque uma pessoa não quer ver o que vai destruir tudo em que acredita. As horas seguintes foram as mais humilhantes da minha vida. Liguei a cada pessoa da lista de convidados, mais de 80 chamadas. Tios, primos, conhecidos do trabalho, vizinhos, a mulher que tratava das flores, ao fotógrafo que já se preparava para ir para o salão. A cada um disse com as mesmas palavras secas que não haveria casamento, que lamentava muito. Obrigado pela compreensão. Alguém perguntava o que tinha acontecido. Eu não sabia o que responder e dizia que eu e a Catarina tínhamos decidido separar-nos por mútuo acordo. Era mentira. Mas naquele momento, era a única mentira que me deixava uma réstia de dignidade. Alguns já sabiam a verdade. Em cidades pequenas as notícias correm mais depressa que os telefonemas. E Braga, por muito que se chame cidade, nestas coisas comportava-se como uma grande aldeia. À hora de almoço metade dos conhecidos já sabia que a Catarina tinha deixado o Ricardo na véspera do casamento e ido com o próprio irmão dele. À noite apareceram pormenores que nunca existiram, como se eu próprio já soubesse de tudo há muito tempo, como se eu quase os tivesse juntado. Como se eu merecesse porque a Catarina sempre foi demasiado boa para mim. Isso magoou mais do que eu esperava. Não porque fosse verdade, mas porque nos momentos mais fracos daquelas semanas uma parte de mim também se perguntava: e se?
O dinheiro do casamento perdeu-se quase todo. O salão de banquetes devolveu apenas uma parte do sinal, porque assim estava escrito no contrato. O fotógrafo não devolveu nada. Pelo bolo também já era tarde para reclamar, entre sinais, em serviços pagos. E o que simplesmente não foi possível cancelar, numa manhã foram-se cerca de 3.500 euros daqueles 6.000 que andei a juntar durante anos, restaram-me cerca de 2.500 euros. Um apartamento com metade do armário vazio e um silêncio que eu não sabia como preencher. Os primeiros dias foram estranhos. Não chorei logo. Talvez a cabeça proteja a pessoa assim quando a dor é demasiado grande e vem toda de uma vez. Levantava-me, ia para o trabalho, comia, dormia, respondia às pessoas, mas era como se estivesse dentro de uma redoma de vidro, tudo acontecia à volta e chegava a mim com atraso. Depois chegou, uma noite, umas 2 semanas depois, estava a aquecer o jantar, e liguei o rádio só para não estar em silêncio. Começou a tocar uma música que a Catarina punha muitas vezes quando cozinhava, uma música banal, nem me lembrava do nome, mas reconhecia desde os primeiros segundos e algo se partiu dentro de mim. Voltei a sentar-me no chão da cozinha pela segunda vez em 2 semanas. Só que agora chorei, muito tempo, não só pela Catarina, pelo André também, porque ele era meu irmão, e mesmo assim escolheu fazer-me isto, pelos anos perdidos, pelas festas de família, pela infância, pelas vezes que ele me defendeu e por tudo o que me parecia que nos ligava. Chorei pelo dinheiro, pelos telefonemas, pela vergonha, por ter tido de explicar a 80 pessoas como a minha noiva se foi embora com o meu irmão, mas acima de tudo porque de repente não percebia quem eu era agora, tinha me construído durante demasiado tempo à volta daquele casamento, daquela mulher, daquele futuro que planeava ao pormenor, e numa noite tudo desapareceu, e eu fiquei aos 45 anos sozinho com uma cozinha vazia, um carro velho e a sensação de que não havia para onde olhar em frente. Com a família tudo ficou complicado. A mãe não sabia como se comportar. O André também era filho dela, e embora ela nunca o justificasse diretamente, na voz dela apareceu uma cautela, um desejo de não escolher lados. Para mim isso soava como mais uma traição silenciosa. Ela ligava frequentemente, especialmente nos primeiros meses, mas as conversas eram curtas, medidas, como se ela caminhasse descalça sobre vidro partido. Não falava do André, da Catarina também não. Falava do tempo, da vizinha, da horta de ninharias. Eu ouvia. Que mais me restava? O pai era diferente. Ligou 3 dias depois de tudo ter acontecido e sem grandes introduções disse que o André agiu de forma vil, que ele percebia isso, que eu percebia isso, e que nenhumas palavras bonitas podiam encobrir o facto. Depois disse, se precisares de alguma coisa, ou que for, liga-me. Foi a conversa mais curta e mais honesta de todos aqueles meses. Ainda aguardo algures cá dentro, mas nem o pai podia arranjar o que se partiu. Porque não se partiu por fora. Partiu-se a confiança, a certeza de que as pessoas que deixamos aproximar vão tratar-nos com a mesma lealdade com que as tratamos a elas. Isso não se arranja com um telefonema. Levam anos. Na altura eu ainda não sabia quantos exatamente, nem sabia se alguma vez conseguiria voltar a ser normal, só sabia uma coisa. De manhã, era preciso levantar. E eu levantava-me dia após dia, sem perceber que esses dias cinzentos, pesados, quase vazios se estavam a tornar a base para algo em que eu então nem podia pensar. Os meses seguintes arrastaram-se tão longamente como se o tempo tivesse abrandado de propósito, não porque todos os dias acontecesse algo terrível, pelo contrário, quase nada acontecia, e isso tornava tudo pior. A dor pelo menos lembra que estás vivo, que lá dentro há uma ferida que um dia deve sarar, mas o vazio simplesmente fica ao teu lado de manhã à noite, e não sabes o que fazer com ele. Ia para o trabalho, voltava para casa, comia sozinho, dormia mal, acordava à meio da noite com um peso no peito que não tem nome. Sentava-me na beira da cama no escuro e olhava em frente durante muito tempo, porque às 3 da manhã qualquer pensamento se torna pior do que é na realidade. E as respostas não aparecem. Pensava na Catarina não porque ainda a amasse, pelo menos convencia-me disso, mas porque não conseguia perceber quando é que ela decidiu que eu já não lhe servia. Houve algum dia concreto, uma noite, uma conversa, depois da qual ela olhou para o André e o escolheu,
Ou ela sabia tudo desde o início e eu fui apenas uma opção de reserva conveniente até aparecer algo melhor? Esta pergunta atormentou-me durante muito tempo. O pior era que a resposta a ela nunca teria de qualquer forma. No trabalho também tudo ficou complicado. Embora as pessoas lá não fossem cruéis, a maioria, pelo contrário, eram normais, simplesmente ninguém sabia como falar comigo, por isso fingiam que nada de especial tinha acontecido. Às vezes ficava-lhes grato por isso. Outras vezes essa normalidade forçada irritava mais do que qualquer compaixão. Havia apenas uma pessoa que se comportava comigo humanamente, o Zé. Trabalhávamos juntos há muitos anos. Era direto, de poucas palavras, daquelas pessoas que não fazem discursos bonitos sobre amizade, mas no momento certo estão lá. Cerca de 3 meses depois do casamento falhado, numa sexta-feira depois do turno, ele propôs irmos beber uma cerveja a uma pequena tasca perto da fábrica. Eu quase recusei, como recusava todos os convites desde aquela manhã, mas naquele dia por alguma razão disse: "Está bem." Sentamo-nos numa mesa à janela, pedimos 2 imperiais. O Zé não perguntou como eu estava a aguentar, não disse que o tempo cura tudo, não deu conselhos que eu não pedi. Simplesmente esperou que trouxessem a cerveja, levantou o copo e disse pelos que se foram: "Que estejam bem lá, mais longe." Eu sorri, foi o meu primeiro sorriso em vários meses. Não uma gargalhada, não alegria. Apenas um sorriso curto que saiu por si só. Mas foi verdadeiro, e naquele momento percebi que algo em mim ainda estava vivo, que não me tinha transformado todo naquela cozinha vazia, no anel sobre a mesa e nos sussurros alheios nas costas. Depois da segunda cerveja contei ao Zé quase tudo. Não todos os pormenores, não as crises noturnas, não como me sentei no chão com o anel na mão, mas disse o principal, como soube, como liguei às pessoas, como perdi o dinheiro, como tive de ligar a 80 pessoas sozinho, como meu próprio irmão simplesmente desapareceu com a minha noiva. O Zé ouviu em silêncio, ele tinha essa maneira de ouvir como se cada palavra tivesse peso. Quando acabei, ele ficou sentado um pouco, olhou para o lado e perguntou: "E o que vais fazer agora?" Eu já ia responder algo sobre o André e a Catarina, mas ele levantou logo a mão: "Não com eles. Ricardo, não como te vais vingar, não como lhes vais provar. O que vais fazer contigo, com a tua vida?" Esta pergunta depois andou muito tempo atrás de mim. O que é que eu vou fazer? Até aquela noite eu estava ocupado apenas em sobreviver. Levantava-me, trabalhava, comia, dormia, voltava a levantar-me, eu existia, mas não vivia. E entre essas duas coisas, como se viu, há uma diferença enorme. E o Zé, com uma simples pergunta, obrigou-me a ver. Lá, comecei a pensar no dinheiro que ainda me restava. 2.500 euros não é uma fortuna. Mas também não é o vazio. Trabalhei mais de 20 anos com equipamento industrial. Conhecia as máquinas, as linhas, os motores, a hidráulica, sabia o que avariava mais frequentemente, por que avariava, e quanto as empresas normalmente pagavam a mais a empreiteiros externos por trabalho, que podia ser feito mais depressa e mais barato. Vi durante muitos anos como a nossa fábrica dava muito dinheiro a empresas que vinham com ar de grandes especialistas, arrastavam os prazos, apresentavam as contas, e depois metade do trabalho deles tinha de ser refeito por nós no local. E um dia, numa terça-feira normal à noite, sem qualquer iluminação bonita, o pensamento formou-se sozinho. Estava a analisar uma avaria numa linha. Havia uma falha no sistema hidráulico. O empreiteiro externo apresentou um orçamento de quase 2.500 euros e prometeu vir apenas daí a 2 semanas. Olhei para aquela peça, para o orçamento, para o chefe de secção que já estava habituado a estes números, e de repente pensei: eu posso fazer isto sozinho, já fiz coisas destas mais depressa, com mais cuidado e mais barato, e depois logo a seguir veio o segundo pensamento: por que não fazer isto para outros? Os primeiros passos foram desajeitados. Registrei um pequeno negócio sem pompa e sem letreiros bonitos, mandei fazer cartões de visita simples numa tipografia no centro, comprei algumas ferramentas que queria há muito tempo e comecei a ligar a conhecidos noutras fábricas, chefes de turno, mestres, engenheiros, pessoas que lidavam há anos com as mesmas avarias e também estavam cansadas de pagar caro por trabalho lento. Os primeiros 3 clientes vieram através do Zé. O primeiro trabalho foi de 600 euros, uma pequena fábrica de alimentos,
Problemas com um tapete transportador que eles não conseguiam pôr a funcionar normalmente há várias semanas. Trabalhei o fim de semana todo sozinho, com as minhas ferramentas, quase sem descanso. Quando acabei, e o tapete começou a andar suavemente, sem solavancos nem paragens, o chefe de turno olhou para ele como se eu tivesse feito um milagre. Não houve milagre nenhum. Apenas trabalho, apenas a experiência que se acumulou em mim durante 20 anos. Mas para ele valeu o dinheiro e pagou sem discutir. Quando ia para casa com aquele dinheiro no bolso, algo mudou cá dentro. Não foi felicidade e não foi sensação de vitória sobre ninguém. Foi mais um entendimento silencioso e firme: eu ainda sou capaz de alguma coisa. Tenho um ofício, tenho cabeça, tenho mãos. O mundo não acabou naquela cozinha onde estava o anel. Durante quase um ano continuei a trabalhar na fábrica e à noite, e aos fins de semana aceitava trabalhos, dormia pouco, quase não ia a lado nenhum. De toda a vida social anterior, restaram encontros raros com o Zé e conversas curtas com o pai. Mas isso até me convinha. Tinha aparecido um negócio no qual me podia apoiar, e naquele período da vida isso já me bastava. Enquanto eu construía o meu silenciosamente, do outro lado tudo parecia muito diferente. O André, logo depois do que aconteceu, assumiu de facto o estaleiro de materiais da família. O pai, cuja saúde já não estava famosa na altura, decidiu afastar-se dos negócios mais cedo do que planeava e passou a gestão ao filho mais novo, aquele estaleiro que ele ergueu durante quase 30 anos e que valia cerca de 250 mil euros. Estava agora nas mãos do André, e ao lado do André estava a Catarina. Eles viviam a vida que construíram sobre os meus destroços. Chegavam-me rumores. Não os procurava, mas numa cidade assim as notícias encontram o caminho sozinhas. Diziam que se tinham mudado para uma casa maior, que a Catarina começou a aparecer em círculos, onde antes não a chamavam, que o André comprou um carro novo, que iam a eventos, tiravam fotografias, sorriam e mostravam a todos exatamente a imagem que a Catarina sempre quis mostrar. Eu ouvia isso e não sentia o que esperava de mim mesmo. Não havia raiva, não havia inveja, havia algo como uma curiosidade fria e distante, como se me contassem sobre pessoas de uma vida alheia. Nessa altura, eu já tinha começado a construir o meu, e o que é nosso pesa sempre de outra forma. Eles não sabiam então, e eu próprio ainda não percebia totalmente que debaixo dos pés do André já tinham começado a aparecer fissuras. Confiança não é o mesmo que competência. Receber um negócio por herança não significa conseguir mantê-lo. E a Catarina, que apostou tudo nessa imagem bonita, ainda tinha de perceber que erro caro tinha cometido, mas na altura exteriormente eles ganhavam. E eu simplesmente trabalhava em silêncio. Despedi-me da fábrica na primavera, não houve nenhuma cena bonita, simplesmente numa segunda-feira sentei-me em frente ao chefe, pus a carta de demissão e disse que cumpria o tempo de aviso prévio. Ele olhou-me atentamente, perguntou se eu tinha a certeza. Eu disse que tinha, embora por dentro tudo se apertasse. Quando saí do escritório senti de repente não alegria, mas medo, não aquele medo pegajoso que me segurou depois do casamento falhado, mas o medo honesto de um homem que largou a última corda segura. Tinha 46 anos. Tinha o meu pequeno negócio de manutenção de equipamento industrial, 8 clientes habituais, rendimentos que nos melhores meses já se aproximavam de valores normais, e nenhuma proteção real se tudo corresse mal. Naquela noite o Zé foi comigo beber a minha última cerveja da fábrica. Estivemos sentados quase em silêncio. Na despedida ele bateu-me no ombro e disse: "Já era tempo. Só não penses em pedir para voltar daqui a um mês." Eu não precisava de mais nada. Os primeiros meses de trabalho por conta própria foram difíceis, como não contam aqueles que gostam de falar bonito sobre o seu negócio. Não havia fins de semana, não havia horário normal. Os clientes ligavam tarde à noite porque uma secção tinha parado e de manhã já precisavam da linha a funcionar. Havia meses bons e havia meses em que os pagamentos atrasavam e eu verificava a conta mais vezes do que gostaria de admitir. Às vezes trabalhava 60 horas por semana e perguntava-me se não tinha cometido o maior erro da vida ao sair da fábrica e recusar um salário estável. Mas junto com isso havia outro sentimento. O que eu estava a construir era meu. Cada encomenda, cada contrato, cada avaria resolvida, cada cliente que ligava de novo, apareciam não por causa do apelido, não por causa da herança, não por causa de ajuda alheia, mas por causa do meu trabalho, meu,
Esta palavra, aos poucos, começou a significar mais para mim do que antes. Foi nessa altura que comecei a perceber o que realmente se passava com o André e o negócio da família. Eu não o seguia de propósito, não fazia perguntas, não esperava mais notícias, não me alegrava com os problemas alheios, mas vivíamos na mesma cidade e, como já disse, aqui as notícias chegam até a quem não as chama. O primeiro foi uma conversa com um fornecedor de materiais de construção com quem me cruzei por causa do meu negócio. Chamava-se Tiago, homem sério, reservado, daqueles que não falam demais. Discutíamos o pagamento e os prazos da minha encomenda. E ele, entretanto, mencionou que o estaleiro da minha família já há vários meses que atrasava os pagamentos, que as somas lá não eram pequenas e alguns fornecedores pensavam em parar as entregas a crédito. Disse isso sem maldade, apenas como informação comercial. Eu acenei e mudei de assunto. Mas à noite, sentado em casa, pensei muito nisso. Não com prazer, não com alívio, não senti aquela alegria sombria que às vezes esperas de ti mesmo quando a pessoa que te magoou começa a ter problemas. Fiquei mais com frio e tristeza, porque aquele estaleiro foi construído pelo meu pai. Quase 30 anos ele investiu lá forças, saúde, nervos. Atrás daquelas dívidas não estavam apenas números, mas a vida dele, e o André estava a destruir tudo isso. Talvez não por maldade. Às vezes a incompetência é mais perigosa que a maldade, especialmente quando a pessoa a encobre com autoconfiança. O André sempre soube parecer que controlava tudo, mesmo quando não fazia ideia do que estava a fazer. Num grupo de amigos isso funcionava perfeitamente. Nos negócios, por tal coisa, cedo ou tarde tem de se pagar. A segunda notícia já foi familiar. A minha prima Mariana, com quem mantive uma relação tranquila, ligou-me uma noite e disse que a mãe tinha chorado numa reunião familiar por causa dos problemas com o estaleiro, que o André pedia dinheiro emprestado a familiares para cobrir dívidas correntes, que o pai, já afastado dos negócios e com a saúde fraca, soube de parte da verdade e estava a passar muito mal com isso. A Mariana falava com cautela, como se ela própria não soubesse se estava a fazer bem, mas achava que eu tinha o direito de saber. Ouvia, agradeci e desliguei. Depois fiquei muito tempo sentado com o telemóvel na mão. Pensei em ligar ao pai. Liguei só 3 dias depois. A conversa foi difícil. O pai não gostava de mostrar fraqueza, mas naquele dia ouvi como ele estava cansado. E era um cansaço não só do corpo. Ele falou do estaleiro sem pormenores. Disse apenas que as coisas iam mal, mas talvez ainda se conseguisse endireitar alguma coisa. Não nomeou o André diretamente, não me pediu nada, simplesmente falamos como dois homens que sempre gostaram um do outro, mas nem sempre souberam dizer isso diretamente. No fim, ele disse baixinho: "Fico contente que a tua vida se esteja a compor, Ricardo." E na forma como ele disse isso havia mais sentido do que nas próprias palavras. Percebi que ele via muito, talvez sempre tivesse visto, e à sua maneira, sem grandes confissões, dizia-me que eu tinha escolhido o caminho certo. Depois desse telefonema, saí para dar uma volta porque já não conseguia estar sentado em casa. Foi mais ou menos nessa altura que conheci a Teresa. Não foi como no cinema, nenhum clarão, nenhum percebi logo, foi tudo mais simples, e por isso mais honesto. A Teresa trabalhava como contabilista por conta própria, geria pequenas empresas e empresários. Um dos meus clientes disse que se eu queria crescer mais, estava na hora de pôr as finanças em ordem, senão um dia eu próprio me ia embrulhar em contas, contratos e impostos. Assim a Teresa apareceu na minha vida. O primeiro encontro foi num café normal. Ela chegou exatamente a horas com uma pasta, um bloco de notas e uma calma profissional que me agradou logo. Nela não havia desejo de agradar a qualquer custo, ela simplesmente veio trabalhar e esperava que eu também tratasse o assunto com seriedade. Analisamos papéis durante quase 2 horas. Ela viu rapidamente onde eu tinha confusão, onde perdia dinheiro, onde confiava demasiado nas palavras em vez de contratos, explicava calmamente, sem arrogância, e com isso eu até sentia um pouco de vergonha por não ter tratado disso como deve ser mais cedo. Quando acabamos e esperávamos a conta, surgiu uma pausa entre nós, não constrangedora, mas normal, humana, e eu próprio não percebi por quê, mas perguntei: "Pode ser mais um café?" Ela olhou para mim como se pesasse a própria pergunta e disse: "Pode." Esse segundo café durou muito tempo. Já não falamos de contas e contratos. Falamos da cidade, do trabalho,
de livros que ambos começamos um dia e nunca acabamos, da idade estranha, quando de repente percebes que algumas coisas que pareciam eternas acabam e outras com que não contavas ficam. Não lhe falei da Catarina na altura. Era cedo, mas algo naquela conversa ficou comigo. Ia para casa e pensava na Teresa não como numa mulher por quem me apaixonei, mas como numa pessoa ao lado da qual não precisava de me defender. Ela parecia verdadeira, sem jogo, sem negócio escondido, sem desejo de tirar algo de mim. Não percebi logo há quanto tempo não encontrava alguém assim. Nas semanas seguintes trabalhamos juntos regularmente. A Teresa pôs ordem nas minhas finanças com uma precisão tão calma que eu só me admirava como antes conseguia ter tudo na cabeça. Ela fazia perguntas que me obrigavam a pensar não só em reparações e clientes, mas no futuro. Quem contratar? Que contratos não assinar? Onde manter uma reserva? Como não transformar o meu negócio numa corrida eterna sem descanso? E entre estes encontros, entre números, faturas, contas e conversas sobre impostos, começamos imperceptivelmente a construir algo mais. Devagar, sem palavras altas, exatamente como, provavelmente, se devem construir as coisas que depois se revelam importantes. Eu ainda não sabia então que a Teresa se tornaria não apenas a pessoa que pôs as minhas finanças em ordem, não sabia que um dia ela entraria num salão de banquetes com a nossa filha pela mão, e o segundo filho na barriga exatamente no momento em que a Catarina mais precisaria de se sentir vencedora. Ainda faltava muito para isso. Por enquanto éramos apenas dois adultos que bebiam café, trabalhavam, conversavam, e aos poucos aprendiam a confiar. Depois de tudo o que aconteceu, até isso já era mais do que eu ousava pedir. O negócio crescia de tal forma que ainda hoje às vezes me surpreendo quando me lembro daquele período, não bruscamente, não com uma grande encomenda que muda a vida numa noite, mas silenciosamente, gradualmente, como crescem as coisas feitas corretamente. Um cliente satisfeito recomendava-me a outro. Uma reparação bem feita passados uns meses transformava-se num contrato de manutenção permanente. Se eu chegava a horas, fazia mais barato que o orçamento e não deixava pontas soltas, as pessoas lembravam-se disso melhor que qualquer publicidade. No final do segundo ano tinha 17 clientes habituais e 2 empregados. No terceiro já mais de 20 clientes e 5 pessoas na equipa. Da primeira encomenda de 600 euros, cheguei a faturações em que não podia sequer pensar naquela manhã em que estava sentado no chão da cozinha com o anel na mão. Não fiquei rico num dia, mas tornei-me estável. E o mais importante, tornei-me estável por dentro. Com a Teresa tudo também se desenvolvia calmamente. Não tivemos uma conversa onde decidimos oficialmente que agora éramos um casal, simplesmente em determinado momento, ambos percebemos que já o éramos, e que não eram precisos anúncios para isso. Do passado falei-lhe uma noite, alguns meses depois de nos conhecermos, jantávamos em minha casa. Eu próprio não planeava começar essa conversa, mas ela surgiu sozinha. Contei tudo. O anel na mesa, o armário vazio, os telefonemas aos convidados, o dinheiro perdido, o André, a Catarina, o silêncio da mãe e a conversa curta com o pai. A Teresa ouviu sem interromper. Quando acabei, ela não disse que tinha pena, não insultou a Catarina, não chamou traidor ao André, não começou a construir um discurso consolador. Ela simplesmente olhou para mim e perguntou: "E agora, como estás com isso?" Não então. Agora. Eu fiquei a pensar, porque não tinha uma resposta honesta e imediata. Havia dias em que parecia que tudo isso já estava no passado, que eu tinha superado, deixado ir e já não carregava comigo. E havia dias, mais raros, mas ainda assim havia, em que qualquer pequena coisa trazia tudo de volta com tal força que eu próprio me surpreendia. Disse-lhe isso mesmo. Sem palavras bonitas, sem tentar parecer mais forte do que era. A Teresa acenou como se fosse a resposta mais normal do mundo, como se não esperasse que eu estivesse ou totalmente curado ou totalmente destruído, como se uma pessoa pudesse estar algures no meio, e não há nada de terrível nisso. Talvez tenha sido exatamente aí que percebi definitivamente que ao meu lado estava a pessoa certa. A nossa filha Matilde nasceu 1 ano e meio depois daquele jantar. O nome foi a Teresa que escolheu. Quando ela disse pela primeira vez que queria chamar a filha Matilde, eu calei-me um segundo mais do que o necessário. Ela reparou logo e perguntou o que se passava. Expliquei que o nome era muito comum na família da Catarina. A Teresa ouviu e disse: "Eu não vou permitir que o passado da Catarina leve também um nome que eu gosto para a nossa filha." Ela tinha razão.
Assim tivemos a Matilde com olhos escuros, que desde o primeiro dia eram parecidos com os meus tão claramente como se ela própria quisesse provar a todos de quem era filha. Os primeiros meses de paternidade foram os mais cansativos e os mais plenos da minha vida. Tinha quase 48 anos. Segurava pela primeira vez um recém-nascido nos braços e aprendia tudo do zero: fraldas, noites sem dormir, biberões, temperatura, medo de fazer algo errado, e ao lado disso uma felicidade tão silenciosa que eu antes simplesmente não conhecia. A Teresa não fazia de mim um herói, e não me permitia esconder atrás do trabalho. Se era preciso levantar à noite, levantava. Se era preciso ir buscar medicamentos, ia. Se era preciso apenas andar pela sala com a filha ao colo, até ela adormecer, eu andava às vezes até de madrugada. E coisa estranha, eu cansava-me mais do que quando trabalhava 60 horas por semana. Mas pela primeira vez em muitos anos esse cansaço era o certo. Fomos viver juntos quando a Matilde tinha 3 meses. Não para o meu apartamento antigo no quarto andar sem elevador, compramos uma pequena casa nos arredores de Braga. Sem luxos, mas robusta, com um pequeno terreno onde se podia pôr um baloiço e uma cozinha com janela para o pátio. A Teresa disse logo que a cozinha com janela era condição obrigatória, e eu não discuti. Compramo-la juntos, com o que ambos conseguimos poupar sem que um dependesse do outro. Para nós isso era importante. Depois de tudo o que houve na minha vida, eu valorizava especialmente as relações onde ninguém compra ninguém e não prende com dívidas. Foi precisamente nesta casa, uma noite, quando a Matilde já dormia, e eu e a Teresa bebíamos chá na cozinha, que me ligou a Mariana, aquela prima que já antes me tinha contado sobre os problemas no negócio da família. Ela tinha o hábito de ligar quando acontecia algo que, na opinião dela, eu devia saber. Mesmo que eu próprio não perguntasse, normalmente eu nem perguntava porque as notícias daquele lado chegavam sozinhas de qualquer forma, mas naquela noite a voz dela estava diferente. Ela disse que o estaleiro do André tinha ruído. Não dificuldades temporárias, não atrasos, não um mês mal que se pode sobreviver, um verdadeiro colapso. As dívidas aos fornecedores acumularam-se durante anos, parte dos contratos foi quebrada, a linha de crédito bancária esticada ao limite, e o banco recusou renovar. Lá, aquele estaleiro de materiais de construção que o pai ergueu durante quase 30 anos e que outrora valia cerca de 250 mil euros, agora ia para fechar. Restava pouco, quase nada. A Mariana contava isso com aquela mistura de pena sincera e curiosidade involuntária que muitas vezes existe nas más notícias alheias. Disse que a mãe estava destroçada, que o pai, cuja saúde já estava a piorar, soube de quase tudo, e o médico já dizia que tais preocupações não lhe faziam bem nenhum. Eu ouvia em silêncio. Quando ela acabou, perguntou: "O que é que tu achas?" Eu disse que tinha pena dos pais, e era verdade. Era deles que eu tinha pena de verdade. Eles não mereciam pagar pelas decisões do André. Pelo próprio André não sentiu que, provavelmente, a Mariana esperava ouvir. Não houve alegria, não houve alívio, não houve aquela justiça instantânea com que a pessoa às vezes sonha quando imagina como quem lhe fez mal finalmente fica mal. Foi mais uma sensação de conclusão vazia, como se fechasses um livro de que não gostaste e não te alegras, apenas ficas contente que tenha acabado. A Teresa olhava para mim do outro lado da mesa. Ela não ouvia a conversa, mas conhecia-me suficientemente bem para perceber que tinha acontecido algo importante. Contei-lhe resumidamente. Ela ouviu, pegou na chávena com as 2 mãos e depois de uma pausa perguntou: "E o teu pai? Como está?" Isso é que era o principal. No dia seguinte liguei ao pai. A conversa foi longa, a mais longa dos últimos anos. O pai estava cansado, mas lúcido, com aquela lucidez calma e especial que às vezes aparece nas pessoas idosas quando o corpo já cede, mas a cabeça, pelo contrário, vê tudo mais nitidamente. De negócios quase não falamos. Falamos mais da Matilde. Enviei-lhe fotografias da neta, as primeiras fotografias verdadeiras que ele viu não através de alguém, mas de mim. Uma hora depois ele ligou de volta e disse que a menina tinha os meus olhos. Na voz dele havia algo parecido com paz, não total, não simples, mas ainda assim paz. Na altura, eu ainda não sabia que passadas algumas semanas receberia um convite que não esperava para um jubileu de família, onde há 5 anos me esforçava por não ir, um encontro que evitei tanto tempo, mas desta vez por alguma razão percebi,
Não quero esconder-me mais. O convite chegou numa quinta-feira depois do almoço, um envelope creme espesso, letra cuidada, tudo como a tia Fernanda gostava de fazer. Coloquei-o na mesa da cozinha e durante quase uma hora não abri. Era claro. Lá dentro não era apenas papel, lá dentro era uma decisão. A Teresa chegou do trabalho, viu o envelope, depois olhou para mim e não disse nada. Nisto estava uma das suas melhores qualidades. Ela percebia quando o silêncio era mais útil que perguntas. Era um convite para os 70 anos do meu tio Alberto. Primeiro até sorri. Na nossa família, um evento destes era quase como um feriado nacional. O Alberto era o irmão mais velho do pai, um homem que durante muitos anos se sentava à cabeceira da mesa, em todas as reuniões familiares, e sabia manter a atenção sem gritos e sem rigor ostensivo. A sua mulher Fernanda organizava estas festas com uma precisão assustadora e uma generosidade igualmente verdadeira. Não ir ao jubileu dele significava fazer uma declaração ruidosa. Mesmo que não dissesses nada, eu não via a maior parte da família desde a altura em que o casamento falhou. 5 anos mantive a distância, educadamente, calmamente, sem escândalos, ora trabalho, ora assuntos. Ora não posso neste fim de semana. Primeiro chamavam-me frequentemente, depois mais raramente, depois quase deixaram de chamar. Não era murmúrio nem vingança, simplesmente eu precisava de espaço para me recompor sem olhares constantes, sussurros e comparações. Mas 5 anos é muito tempo, e o jubileu do Alberto era exatamente aquele evento onde todos iriam. Tanto o André como a Catarina. Olhei muito tempo para o convite. A Teresa pôs à minha frente uma chávena de chá e sentou-se em frente. Queres ir? Perguntou ela. Não se deves, não o que vão dizer, não como é correto, mas exatamente se eu quero. Pensei no pai, cuja saúde já se tornara frágil, no tio Alberto que não tinha culpa de nada, nos 5 anos durante os quais construí uma vida onde não tinha nada a esconder e nada de que me envergonhar. Na Matilde que tinha 3 anos e quase não conhecia a minha família, na criança que a Teresa carregava há já vários meses, e no facto de que parte da família saberia disso pela primeira vez exatamente lá. Sim, disse eu. Quero. A Teresa acenou como se não esperasse outra resposta. Nos dias seguintes eu próprio me surpreendi com a minha calma. Não houve noites sem dormir. Não houve conversas mentais com a Catarina. Não houve tentativas de inventar antecipadamente frases que, provavelmente, nunca seriam necessárias. Parecia que por dentro eu finalmente tinha chegado a um lugar de onde se podia olhar para tudo aquilo sem medo. Não porque me fosse indiferente, mas porque em 5 anos construí o que não podia ruir com um olhar alheio num salão de banquetes. No dia do jubileu vesti-me sem pressa. A Teresa entrou no quarto com a Matilde pela mão. A filha estava com um vestido azul escuro que a Teresa escolheu de manhã. A Matilde olhou para mim com olhos sérios e perguntou: Papá, vamos à festa? Sim, minha querida, disse eu. À festa. A Teresa olhou para mim por cima da cabeça dela e sorriu ligeiramente. Chegamos quando já havia muitos convidados. O salão era bonito, mas sem excessos. Flores brancas, luz suave, mesas redondas, música baixa, tudo arrumado e digno como a Fernanda sabia fazer. Na nossa família essas noites sempre foram não apenas comida e brindes, mas algo como uma verificação. Quem veio? Quem se sentou com quem? Quem abraçou quem fingiu que não notou? A primeira coisa que fiz foi procurar o pai. Ele estava sentado à janela ao lado da mãe. Quando me viu, levantou-se devagar, com aquela nova cautela nos movimentos que antes não havia, mas os olhos continuavam os mesmos firmes. Abraçamo-nos brevemente, não para mostrar, simplesmente como se abraçam homens que gostariam de dizer muito, mas não sabem ou não estão habituados. Depois o pai viu a Matilde, agachou-se devagar à frente dela para ficar ao seu nível, e olhou como se esperasse este encontro há demasiado tempo. A filha estudou alguns segundos com seriedade infantil e depois de repente abraçou-o. O pai fechou os olhos. Apenas por um momento. A mãe pegou na minha mão e apertou com força. Não disse nada e fez bem. Naquele momento as palavras seriam excessivas. Um pouco mais tarde aproximou-se a Mariana, cumprimentou, abraçou-me e, inclinando-se mais perto, disse quase num sussurro: Eles já cá estão. O André e a Catarina chegaram cedo. Ela toda arranjada e ele meio tenso. Eu acenei, obrigado, e continuei a cumprimentar as pessoas. Apresentava a Teresa aos familiares,
respondia a perguntas, segurava a Matilde ao colo quando ela se cansava de andar, e aos poucos percebia que já não tremia só de pensar no encontro. As pessoas olhavam, claro, alguém com calor, alguém com cautela, alguém com aquela curiosidade que não se pode esconder totalmente, mas eu já não era aquele homem que há 5 anos estava sentado na cozinha e se agarrava ao anel como a última prova da sua vida anterior. Vi-o cerca de 40 minutos depois de chegar. Estavam noutra parte do salão. O André estava com um fato azul que lhe ficava um pouco largo nos ombros. A Catarina num vestido vermelho, claramente caro, demasiado vistoso para um jubileu familiar, e exatamente aquele que ela escolheria se quisesse que todos a vissem. De longe, eles ainda pareciam como sempre quiseram parecer, um casal de sucesso, pessoas que conseguiram tudo e provaram tudo. A Catarina reparou em mim antes que eu conseguisse fingir que não a notei. Ela olhou diretamente, calmamente, com aquela confiança aprendida que antes me podia derrubar. E sorriu, não bondosamente, mas como se tivesse ocupado antecipadamente o degrau de cima e esperasse que eu me aproximasse abaixo. O André viu-me um segundo depois. Ele disfarçava pior. No rosto dele passou algo estranho, quase alívio, como se arrastar durante 5 anos o que foi feito se revelasse mais pesado do que ele esperava, mas isso desapareceu rapidamente. A Catarina pegou no copo e veio na minha direção através do salão, movia-se da mesma forma que antes, como se cada passo devesse ser notado, parou em frente, olhou-me de cima a baixo e disse com uma voz suave e bem colocada: Ricardo, há quanto tempo? Tu não mudaste nada. Não foi um elogio, ambos percebemos isso. Respondi brevemente, apenas cumprimentei. A Catarina desviou o olhar para onde a Teresa conversava com a Mariana, a Matilde segurava a mão dela, e a barriga sob o vestido azul escuro já se notava. A Catarina olhou para elas. Depois novamente para mim, e no rosto dela apareceu algo parecido com pena. Só que não era pena. Era mais uma tentativa de pôr tudo nos lugares antes mesmo da conversa começar. Esta é a tua companheira? Perguntou ela, fazendo propositadamente uma pausa onde deveria estar o nome. Esta é a minha família, disse eu. Ela sorriu, não aquele sorriso, e foi exatamente aí que levantou o copo, olhou-me diretamente nos olhos e pronunciou a frase de que passados alguns minutos se deveria arrepender. Deixar-te foi a melhor decisão da minha vida, Ricardo. Ela disse isso devagar, claramente, como uma pessoa que ensaiou as palavras antecipadamente e esperou o momento adequado. Não baixo, não entre nós, não como algo pessoal, a voz foi calculada para que os que estavam perto ouvissem, para que aparecessem testemunhas, para que todos percebessem quem, na opinião dela, controlava esta conversa. Perto calaram-se algumas conversas. Senti os olhares antes de conseguir ver. Luz, era aquele silêncio especial quando as pessoas percebem que está a acontecer algo desagradável e parece que não interferem, mas também não tencionam ir embora. A Catarina continuava a olhar para mim com a mesma confiança, o copo na mão, o vestido vermelho caro, as costas direitas, o rosto calmo, como se ela estivesse exatamente onde deveria estar. O André estava a alguns passos de nós, segurava o copo no qual não tocava há muito tempo e olhava para o lado com um ar como se percebesse que agora tudo ia correr mal, mas já não podia parar nada. Não respondi imediatamente. Não porque ficasse confuso, mas porque naquele momento, a olhar para a Catarina, senti não raiva, não humilhação, não aquela velha dor que outrora apertava o peito, mas uma profunda calma, aquela calma que aparece numa pessoa quando ela sabe exatamente o que tem. Não precisava mais de ganhar esta conversa, porque o mais importante eu já tinha ganho há muito tempo. Dei um pequeno gole de água e deixei-a ficar mais um segundo no silêncio que ela, provavelmente, tomou pelo meu constrangimento, depois disse uniformemente: Fico contente que tenhas encontrado paz nessa decisão, Catarina. E só, ela piscou. Não esperava tal reação. Ela, aparentemente, preparava-se para a ofensa, para justificações, para silêncio, para aquele Ricardo de há 5 anos que ainda carregava todo o peso da atitude dela, mas a calma não lhe dava apoio, com ela não tinha o que fazer. Ela tentou devolver a conversa ao seu controlo. Bem, eu não guardo rancor, disse ela num tom como se eu devesse estar grato pela sua magnanimidade. Simplesmente tudo acontece não por acaso, tu e eu nunca fomos o que eu precisava,
Às vezes, uma pessoa precisa de ser honesta consigo mesma, mesmo que alguém sofra. Alguém perto tossiu baixinho, alguém se virou, as pessoas ouviam, e a Catarina sabia disso. Era exatamente por isso que falava. Olhei para ela, e depois desviei o olhar para o relógio na parede, não porque o minuto fosse importante para mim, mas porque sabia, restava muito pouco tempo, pouco menos de 5 minutos, e eu queria estar naquele momento totalmente. Primeiro ouvi a Matilde, a sua voz fina e alegre cortou o salão tão limpamente como só as vozes de criança conseguem. Papá, virei-me. A Teresa vinha na nossa direção através do salão. Segurando a Matilde pela mão, a filha já a puxava para a frente ao ver-me. A Teresa estava com aquele mesmo vestido azul escuro que escolheu de manhã sem qualquer solenidade. A barriga no 7º mês já se via bem. Ela entrou não para que olhassem para ela, não representava, não escolhia a pose, não tentava causar impressão, simplesmente ia para onde eu estava, porque a nossa filha a puxou para mim. Mas o salão viu-a. Todos viram, não porque a Teresa tentasse atrair a atenção, mas porque a própria imagem era demasiado clara. Uma mulher grávida, uma menina pequena que corre para o pai. E eu, em pé diante daquela que há 5 anos decidiu que tinha escolhido o melhor, as pessoas que conheciam a nossa história perceberam tudo em poucos segundos. E aqueles que não sabiam os pormenores, sentiram na mesma que no salão entrou algo importante. A Matilde correu até mim, e eu peguei-a ao colo. Ela abraçou-me o pescoço com toda a força de que as crianças pequenas são capazes quando amam sem medida e sem cautela. A Teresa aproximou-se a seguir. Ficou ao lado, beijou-me na cara e sorriu calmamente às pessoas à volta. Para ela isso era natural. Ela ou não sabia o que acabara de interromper, ou adivinhava, mas não considerava isso mais importante do que simplesmente estar ao meu lado. E então olhei para a Catarina, o copo escorregou-lhe da mão, não imediatamente, não feio, simplesmente soltou-se porque o corpo reagiu antes que ela conseguisse controlar-se. O vidro partiu-se com um som estridente. O espigmante salpicou a bainha do seu vestido, primeiro surpresa, depois tentativa de fingir indiferença que mais parecia um golpe, depois esforço para se recompor. Mas demasiado tarde. Demasiadas pessoas já tinham visto as primeiras 2 reações. Ela olhou para a Teresa, para a barriga dela, para a Matilde ao meu colo, depois para mim e finalmente para o André. O André ficou branco, não apenas pálido, mas exatamente branco, como se o sangue tivesse saído do rosto. Ele olhava ora para mim, ora para a Teresa, ora para a Matilde, e no rosto dele, pela primeira vez em 5 anos, vi o que não esperava ver. Vergonha. Não a vergonha comum de uma pessoa apanhada numa cena desagradável, mas uma verdadeira e profunda vergonha, aquela que vem quando uma pessoa vê de repente não a versão da sua vida inventada por ela, mas a verdadeira, quando diante dela está não o irmão ofendido do passado, mas um homem que sobreviveu, construiu uma casa, família, negócio, e não precisa mais do reconhecimento de ninguém. Tudo isto estava numa imagem. Eu, a Teresa, a Matilde, o nosso futuro filho, e a Catarina que acabara de dizer que deixar-me foi a melhor decisão da vida dela. A tia Fernanda foi a única no salão que teve experiência e autoridade suficientes para devolver rapidamente o ar às pessoas. Aproximou-se com um guardanapo, mandou limpar os cacos e disse algo como: "Não faz mal, acontece, agora limpa-se tudo." Os convidados voltaram a mexer-se. As conversas voltaram aos poucos, mas já mais baixas, mais cautelosas, mais densas. A Mariana estava perto e olhava para mim como se por palavras não se explicasse de qualquer forma. Ajeitei a Matilde no braço, com a mão livre, toquei nas costas da Teresa e levei-as para a mesa onde estavam os meus pais. Nas costas ouvi a voz baixa e abafada da Catarina. Ela disse algo ao André, não me virei. Não havia necessidade. O pai, ao ver-nos, levantou-se devagar, ajudei a Teresa a passar entre as cadeiras para que ela não batesse na ponta da mesa. Ela pegou na minha mão tão naturalmente como pegam as pessoas que caminham juntas há muito tempo e já não pensam quem estendeu a mão primeiro. O pai pegou na Matilde ao colo com cuidado. Com aquela nova precisão que apareceu nele com a idade, a filha acomodou-se calmamente. Como se assim devesse ser, a Teresa cumprimentou os meus pais, com calor, sem tensão. A mãe abraçou-a, e nesse abraço havia tanto não dito que eu até desviei o olhar. Eu estava ali no salão onde cheirava a flores.
comida e história familiar, e via tudo o que eu agora tinha a 2 passos de mim. Lembrei-me do anel na mesa da cozinha, 80 telefonemas, dinheiro perdido, aquele chão onde me sentei 2 vezes em 2 semanas, e pensei que a vida tinha acabado. E de repente percebi: se tivesse de escolher de novo, escolheria o mesmo caminho, não a dor, não a traição, não a humilhação. Mas o que eu depois fiz com isso, porque foi exatamente isso que me trouxe aqui. E aqui eu estava no meu lugar. A noite continuou com aquela tensão especial que acontece nas festas de família quando algo já aconteceu. Mas ninguém diz isso em voz alta. O salão como que absorveu a cena e digeria em olhares silenciosos, pausas curtas, conversas que ficavam mais baixas quando alguém passava perto. Sentei-me com a Teresa e os pais na mesa à janela. A Matilde acomodou-se nos joelhos do meu pai com aquela certeza com que as crianças pequenas escolhem uma pessoa e imediatamente a consideram sua. O pai permitia-lhe tudo, e no rosto dele havia uma expressão que eu não via há muito tempo. Leve, pacífica, como se algo pesado lá dentro finalmente tivesse pousado não tão dolorosamente. A mãe falava com a Teresa atentamente, quase avidamente, como uma pessoa que recupera o tempo perdido. Perguntava sobre o trabalho, sobre a casa, sobre a gravidez, ouvia as respostas, sorria. A Teresa respondia calmamente e honestamente, sem tentar agradar a qualquer custo, e com isso a conversa tornava-se imediatamente normal. Eu olhava para eles e não sentia triunfo, não havia desejo de olhar para trás para a Catarina, verificar se ela via, se percebia. Eu já não precisava disso. Havia outra coisa, uma satisfação silenciosa de que tudo o que juntei aos bocados durante tantos anos se montou numa vida verdadeira. Cerca de 1 hora depois do início do jantar, o tio Alberto aproximou-se da nossa mesa. Ele fazia 70 anos naquela noite, mas mantinha-se firme, como um homem que trabalhou toda a vida com a cabeça e as mãos. Era daqueles homens que não dizem coisas a mais, mas quando falam, ouvem-nos. Parou em frente a mim, olhou atentamente e estendeu a mão. Apertei-a. Fico contente que tenhas vindo. Ricardo, disse ele. Só isso, mas na voz dele havia mais do que apenas a saudação do anfitrião da noite. Era um reconhecimento, não ruidoso, não teatral, mas masculino, contido. Ele como que disse: eu vi o que aconteceu. Vejo como te tornaste e respeito que tenhas aguentado. Agradeci o convite. Ele perguntou sobre o negócio. Respondi brevemente. Sem gabarulice. Trabalho há muito. Pessoas há. Os clientes mantêm-se. Crescemos com cuidado. O tio acenou de forma que esse aceno valeu mais do que um longo elogio. Depois desejou a Teresa últimos meses fáceis. Olhou para a Matilde. Sorriu e foi ter com os outros convidados. Depois da sua partida, pela primeira vez na noite permiti-me olhar para o outro extremo do salão. A Catarina estava sentada ao lado do André, mas entre eles havia uma distância que não se mede em cadeiras. Ela mantinha as costas direitas, conversava com alguém através da mesa, sorria nos momentos certos, mas o sorriso já não se mantinha no rosto tão confiantemente. O André quase não falava, olhava para o prato e de vez em quando levantava os olhos para o nosso lado. Eu não sentia regozijo, simplesmente via, e isso bastava. A mãe falava com a Teresa quase com cautela, mas com um calor tão ávido, como se tivesse medo de perder esta conversa. Perguntava como ela se sentia. Quando esperávamos o segundo, se era difícil andar com esse tempo, se a Matilde ajudava em casa ou só mandava. A Teresa respondia calmamente, sem tensão, e passados alguns minutos a mãe já lhe sorria como se quisesse fazer isso há muito tempo, mas não soubesse se era permitido. O pai estava sentado com a Matilde ao colo, e de vez em quando baixava o olhar para o rosto dela. A filha tocava no botão do casaco dele, sussurrava-lhe algo. Depois apontava para as flores, para o candeeiro, para o prato, e ele respondia-lhe seriamente. Como a uma adulta, eu olhava para eles e percebia que só por esta imagem já valia a pena ter vindo. Eu não precisava que a Catarina visse isto, mas ela via, não diretamente da nossa mesa e não constantemente, mas eu sentia o olhar dela. Às vezes uma pessoa olha de tal forma que mesmo através do barulho do salão e conversas alheias isso se sente na pele. Ela tentava aguentar-se, conversava com uma mulher na mesa distante, sorria nos lugares certos, ajeitava o cabelo, pegava no copo, punha de volta, mas tudo isso já era trabalho e não leveza.
Aquela antiga confiança com que ela se aproximou de mim no início da noite desapareceu. O André estava sentado separado dela, não exatamente sozinho, mas também não ao lado de verdade. Ele esteve depois no bar com o copo na mão, no qual quase não tocou, e olhou para o nosso lado. Não insolentemente, não desafiadoramente, mas como olha uma pessoa que pela primeira vez em muito tempo vê a versão desconfortável do passado, e o presente do qual já não há para onde se virar. Durante algum tempo fingi que não notava. Depois levantei-me da mesa. Não porque decidi falar com ele. Simplesmente senti. Se esta conversa de qualquer forma tem de acontecer, melhor que aconteça onde eu próprio escolher, e quando eu próprio estiver pronto para ela. Fui ao bar, pedi um copo de água, e fiquei em pé ao balcão. O André aproximou-se em menos de 2 minutos. Ficou ao lado, pediu algo sem sequer olhar para o barman, e primeiro calou-se. Cheirava a colônia cara, mas parecia não uma pessoa que veio a uma festa, mas uma pessoa que é mantida no lugar há muito tempo apenas pelo hábito e teimosia. Quando ele falou, a voz dele estava mais baixa e mais silenciosa do que eu me lembrava. Eu sei que não há palavras que mudem o que aconteceu. Não me virei logo para ele. Olhava para o salão, para onde a Teresa dizia algo à minha mãe. E a Matilde já começava a cabecear ao colo do pai. Eu estava calado. O André também se calou um pouco. Depois disse. Ela dizia então que vocês já estavam mal, que era uma questão de tempo. Que se não fosse eu, seria outro qualquer. Virei lentamente a cabeça para ele. E tu acreditaste nela porque querias acreditar. Ele baixou o olhar. Sim. Uma palavra curta, sem justificações. E talvez pela primeira vez em todo este tempo foi honesto. Eu não quis acabar com ele. Não perguntei como ele pôde, não lembrei a manhã do casamento, o anel, os telefonemas, os pais. Tudo isso já estava entre nós. Não era preciso repetir, ele próprio continuou. Eu pensava então que não sei, que tu aguentavas, que tu aguentas sempre, tu eras o mais velho, calmo, correto, e eu a vida toda quis provar que também valia alguma coisa. Eu sorri, mas sem raiva, e decidiste provar isso roubando a minha noiva. Ele apertou os lábios. Não tinha resposta, porque para estas coisas normalmente não há respostas. Há apenas o ato e as consequências. Fui um idiota, disse ele. Foste. Respondi calmamente. Ele acenou como se esperasse exatamente essa resposta. Do lado chegavam-nos vozes. Tilintar de loiça, brindes, risos na mesa vizinha. A festa de família habitual continuava. Mas entre nós estava o que não se podia abafar com nenhuma música. O pai nunca me perdoou até ao fim, disse o André. E devia? Ele olhou para mim cansado. Não, provavelmente não. Dei um gole de água. Tu não tiraste um pedaço de vida só a mim então, André. Tiraste-lhe a ele também. Ele ergueu o estaleiro durante 30 anos, e tu recebeste-o quase pronto, e mesmo assim não o seguraste. Ele estremeceu como se exatamente isso se revelasse mais doloroso do que a conversa sobre a Catarina. Eu sei. Saber é tarde. Quando as pessoas já ficaram com dívidas, e o pai com tensão e noites sem dormir, ele calou-se. E esse silêncio foi melhor que quaisquer justificações. Olhei para ele atentamente pela primeira vez na noite. Nestes 5 anos ele envelheceu mais do que devia. Não tanto no rosto, mas no olhar. Nele já não havia aquele brilho leve com que ele antes entrava em qualquer sala. Havia um homem que fez muito errado e agora vivia entre destroços, não percebendo muito bem como tudo ficou exatamente assim. Eu não queria destruir o negócio, disse ele finalmente. Quase ninguém quer destruir, simplesmente uns trabalham e outros pensam que tudo se aguenta sozinho de alguma forma. Ele expirou lentamente. Tu sempre soubeste falar como se cortasses com uma faca. Não. Simplesmente agora falo diretamente. Ele olhou para o seu copo, depois para o lado da Catarina. Ela estava sentada no outro extremo do salão, ainda mantendo as costas demasiado direitas. Mesmo de longe via-se que ela nos seguia, embora fingisse que estava ocupada com a conversa. As coisas entre nós estão más, disse o André. Não respondi. Ele continuou sozinho. Quando havia dinheiro, tudo parecia normal. Casa, carro, pessoas, jantares, conversas sobre o futuro. Ela sabia fazer parecer que tínhamos vencido, e quando o estaleiro começou a ruir, tudo mudou. Primeiro pouco a pouco, depois bruscamente. Agora simplesmente vivemos na mesma casa,
E esperamos quando um de nós dirá em voz alta o que ambos já sabemos. Eu ouvia calmamente. Por dentro não havia nem alegria, nem compaixão na medida em que ele, talvez, esperasse. Havia o entendimento de que tudo chegou onde deveria ter chegado. A Catarina escolheu a imagem, o André escolheu a mulher alheia e o negócio pronto. Ambos decidiram que isso bastava para a felicidade, verificou-se que não. Ela apostou na pessoa errada, disse eu sem maldade. O André deu um riso curto. Não foi um riso. Sim, provavelmente. Novamente pairou uma pausa. Depois ele disse de repente o que eu não esperava. A tua filha tem os teus olhos. A voz dele ficou diferente, mais suave, sem a tensão anterior. Como se com esta frase simples, ele tentasse dizer algo maior, mas não soubesse como. Olhei para ele. Sei. E com isso a conversa para mim acabou. Peguei no copo de água e fui de volta para a mesa onde estavam a Teresa, os meus pais e a Matilde, que já quase dormia ao colo do pai. As crianças adormecem assim apenas onde se sentem em segurança. Imediatamente, confiantemente, sem tentar controlar tudo, sentei-me ao lado da Teresa. Ela olhou para mim com uma pergunta muda. Simplesmente cobri a mão dela com a minha. Ela percebeu e não perguntou nada. Do outro extremo do salão, a Catarina olhava para nós, já sem superioridade, sem aquele sorriso aprendido com que se aproximou de mim no início da noite. Ela olhava como olha uma pessoa que finalmente percebeu a história que contava a si mesma durante vários anos não era verdadeira. A verdadeira história estava sentada à nossa mesa, o pai com a neta ao colo, a mãe que acariciava cuidadosamente a mão da Teresa, a Teresa, cansada mas calma, com o nosso segundo filho na barriga. E eu ao lado deles, não o noivo abandonado, não o homem de quem tiveram pena, não aquele que se podia pôr abaixo com uma frase diante de testemunhas, simplesmente um homem que sobreviveu ao seu, não se quebrou, e construiu uma vida sem aqueles que decidiram um dia que ele era supérfluo. Quando começaram os brindes, o tio Alberto levantou-se primeiro. Falou pouco, como sempre. Agradeceu a todos os que vieram, lembrou os pais que já não estavam. Disse algumas palavras sobre a família, sobre o facto de que os anos mostram não quem ri mais alto à mesa, mas quem fica ao lado quando se torna difícil. Não sabia se ele pensava naquele momento em nós, no André, na Catarina, no meu pai, mas o salão ouvia com muita atenção. Depois os brindes foram uns atrás dos outros. Alguém falava com calor, alguém demasiado tempo, alguém se atrapalhava. A noite familiar habitual voltava gradualmente ao leito normal, só que já não podia ser a mesma. Depois de algumas coisas, as pessoas podem fingir que nada aconteceu, mas a memória arruma as cadeiras de nova forma de qualquer maneira. A Matilde acordou mais perto da sobremesa e estendeu-se logo para mim. Peguei-a ao colo. Ela pôs a cabeça no meu ombro sonolenta e perguntou: Papá, vamos para casa em breve? Em breve, minha querida. E o avô vem ter conosco? Olhei para o pai. Ele ouviu a pergunta e sorriu. Vou, se chamarem, chamamos, disse ela seriamente. A mãe virou-se para a janela como se observasse as luzes. Mas eu vi que ela limpava os olhos. Por isto também valeu a pena ter vindo. Não pela Catarina, não para que alguém visse como a minha vida se compôs, mas para que a minha filha tivesse um avô, para que o pai visse a neta não em fotografias alheias, para que a mãe finalmente deixasse de falar comigo através de temas vazios cautelosos e pudesse novamente sentar-se ao lado da minha família. Mais tarde, quando a Teresa se cansou, disse que estava na hora de irmos. O pai levantou-se para nos acompanhar até a saída. A mãe também foi ao lado. No corredor estava mais silêncio do que no salão, ouvia-se apenas a música atrás das portas fechadas e as vozes abafadas dos convidados. O pai ajudou a Teresa a vestir o casaco. Depois virou-se para mim. Tens uma boa família, Ricardo, disse ele. Eu acenei. Sim, boa. Ele olhou para mim alguns segundos. Depois acrescentou. Fizeste bem em vir. Eu não perguntei o que exatamente ele queria dizer. Percebia. Já na saída alcançou-nos o André sozinho. Sem a Catarina, ele parou a alguns passos, como se tivesse medo de se aproximar mais. Ricardo, disse ele. Eu virei-me. A Teresa pegou calmamente na mão da Matilde e afastou-se um pouco para o lado, dando-nos espaço, mas não me deixando sozinho. Nisto estava toda ela. O André olhou para mim, depois para o pai, depois novamente para mim. Eu não peço que me perdoes. E fazes bem, disse eu. Ele aceitou isso em silêncio.
Simplesmente queria dizer: eu percebo, tarde, mas percebo. Eu olhava para ele, e pela primeira vez em toda a noite senti não raiva e não frio, mas cansaço. Um cansaço muito antigo desta história que estava na hora de finalmente deixar onde é o lugar dela. Vive a tua vida, André disse. Só que agora, pelo menos não mintas a ti mesmo. Ele baixou os olhos. Vou tentar. Eu não o abracei. Não apertei a mão. Não disse que estava tudo esquecido, porque isso seria mentira, mas também não me virei bruscamente, simplesmente acenei e fui para a saída. Quando saímos à rua, o ar estava fresco. A Matilde encostou-se logo a Teresa. A Teresa ajeitou-lhe o gorro. Abri o carro e ajudei-as a sentar. O pai estava à entrada, segurando a mãe pelo braço. Ele parecia cansado, mas calmo. Levantei a mão em despedida. Ele respondeu da mesma forma. No caminho para casa, a Teresa esteve calada quase todo o caminho. Não porque não quisesse falar, mas porque sabia, eu precisava de digerir a noite sozinho. A Matilde adormeceu na cadeira quase imediatamente. A cidade atrás das janelas estava silenciosa. Molhada da chuva recente, os candeeiros espalhavam-se pelo vidro em círculos suaves. Quando chegamos à casa, desliguei o carro e durante alguns segundos fiquei simplesmente sentado, com as mãos no volante. A Teresa virou-se para mim. Como estás? Olhei para a nossa casa, para as janelas escuras da cozinha, para o pequeno pátio, onde na primavera pensávamos pôr um banco novo. Normal, disse eu. Verdade. Normal. Ela acenou. Levamos a Matilde adormecida para casa. A Teresa foi deitá-la, e eu demorei-me na cozinha. Liguei a luz pequena sobre a mesa, servi-me de água e fiquei à janela. Outrora sentei-me no chão da cozinha com o anel na mão e pensei que me tinham riscado da minha própria vida. Agora estava na minha casa. Ouvia a Teresa falar baixinho com a filha no quarto. Sabia que em breve nasceria o nosso segundo filho. E pela primeira vez em muito tempo, sentia não apenas calma, mas conclusão, não vitória. Conclusão, e isso, como se viu, é muito melhor. As semanas seguintes trouxeram aquele silêncio que se começa a valorizar apenas depois de longos anos sem ele. O negócio continuava a crescer, fechamos um novo contrato com uma fábrica na região, e o volume de trabalho tornou-se imediatamente quase o dobro do que antes. Contratei mais 2 mestres. E o Zé, que 6 meses antes tinha saído da fábrica, veio para mim como chefe de secção. Para mim isso era importante, não só porque o negócio ficava mais forte, mas porque agora isso dava trabalho normal a pessoas que o mereciam. O Zé outrora tirou-me daquele vazio com uma simples pergunta, e agora eu podia dar-lhe um salário estável e um lugar onde o valorizavam não por palavras bonitas, mas pelo trabalho. 3 semanas depois do jubileu do tio Alberto, o pai veio ter conosco pela primeira vez, veio com a mãe num sábado depois do almoço. A mãe trouxe 2 panelas de comida, embora ninguém lhe tivesse pedido. E pô, las logo na cozinha com um ar como se fosse impossível fazer de outra forma. A Teresa sorriu e não disse nada. Apenas libertou espaço na mesa. O pai andou devagar pela casa, examinou o hall de entrada, a cozinha com janela para o pátio, o quarto da Matilde, depois saiu para o jardim, esteve lá algum tempo em silêncio, olhou para o pequeno terreno, para o canteiro junto à cerca onde a Teresa plantou flores, para o baloiço infantil que eu montei recentemente. Depois virou-se para mim e disse: "Estás bem aqui, Ricardo." Apenas 3 palavras, mas dele isso bastava. Não falamos do André naquele dia, não porque fosse proibido, mas porque não havia necessidade. Havia coisas mais importantes. A mãe brincou quase 2 horas com a Matilde, e eu há muito tempo não via nela tanta força e tanta vivacidade. O pai e eu bebemos chá no pátio, falamos do trabalho, dos vizinhos, do tempo, de que este ano a ameixoeira por alguma razão floresceu cedo. Conversa habitual. Sem confissões, sem lágrimas, sem tentativa de num dia arranjar tudo o que se partiu durante anos. E exatamente por isso foi correta. Quando eles se iam embora, a mãe abraçou a Teresa com cuidado. Mas já não como uma pessoa estranha, o pai demorou-se no portão. Olhou para a casa mais uma vez e acenou-me. Eu percebi esse aceno tão claramente como se ele dissesse em voz alta: "Agora estou tranquilo." 7 semanas depois daquela visita nasceu o nosso filho. Chamamos-lhe Zé Maria. Sim, em honra daquele mesmo Zé que outrora me chamou para beber uma cerveja quando eu há 3 meses nem conseguia sorrir, e me fez a pergunta mais simples:
O que é que eu vou fazer com a minha vida a seguir? Quando lhe disse como decidimos chamar o filho, ele primeiro não percebi. Depois virou-se, esfregou o nariz, acenou várias vezes e disse apenas: Vocês são demais. Ricardo. A voz dele estava rouca, e isso também foi correto. O filho nasceu forte, calmo, com uma expressão teimosa no rosto, como se já na maternidade tivesse decidido que faria tudo à sua maneira. A Teresa cansou-se, mas aguentou-se. Como sempre, sem queixas excessivas, a Matilde primeiro olhou para o irmão com suspeita, depois declarou que ele era o nosso pequenino e a partir desse momento considerou-se a principal responsável pela sua guarda. Eu estava ao lado deles e pensava que a vida às vezes dá voltas em que não se acredita. Há 5 anos eu estava sentado no chão da cozinha com um anel na mão e agora segurava o filho. E percebia que em mim já não havia aquele vazio, as notícias sobre a Catarina e o André. Eu soube novamente pela Mariana, como quase sempre, eles separaram-se 2 meses depois do jubileu do Alberto, sem escândalo ruidoso, sem cenas públicas, sem conversas por toda a cidade, simplesmente em silêncio, como muitas vezes acaba o que já se mantinha apenas por hábito e teimosia. A Catarina foi-se embora de Braga, para onde exatamente eu não sabia e não perguntei. O André ficou, tentou lidar com o que ainda se podia salvar depois do colapso do estaleiro. Segundo as palavras da mãe, a responsabilidade tardia finalmente apareceu nele, só que demasiado tarde para salvar o patrimônio, talvez, em compensação, ainda não demasiado tarde para salvar em si algo humano. A mãe contou que o André foi ter com o pai, conversaram muito tempo, o pai ouviu até ao fim, e não disse que estava tudo bem, não disse que estava tudo esquecido, não começou a distribuir perdão fácil que soa bonito. Mas não vale nada, ele disse que gostava dele, e que gostar de uma pessoa não significa aprovar tudo o que ela fez. O pai sempre soube dizer o principal de forma curta. Eu ouvia a mãe, e não sabia o que sentia, provavelmente, já nada agudo, nem raiva, nem ofensa, nem desejo de justiça, mas uma compreensão calma de que cada pessoa tem consequências e ninguém pode viver, las pelo outro. Com o André depois daquela noite quase não comunicamos. Às vezes ele ligava ao pai, às vezes a mãe transmitia que ele tinha as coisas ora melhores, ora piores. Ele arranjou emprego a gerir um armazém noutra empresa, já não como dono, não como herdeiro, não como pessoa que manda em tudo, mas simplesmente como trabalhador por conta de outrem. Diziam que trabalhava muito. Não discutia com a chefia, não bebia, não pedia emprestado a familiares. Eu não verificava, bastava-me saber que ele vivia a vida dele. A Catarina desapareceu da minha vida definitivamente. Ninguém mais contava sobre os seus vestidos, carros, novos conhecidos e conversas. Às vezes eu pensava que para ela isso era o mais difícil, não perder o André, não perder o dinheiro, mas desaparecer da história onde ela sempre quis ser a principal. Mas eu não me demorava nesse pensamento. Tinha demasiado presente. O filho crescia, a Matilde habituava-se a ser a irmã mais velha, e mandava em todos nós com tal confiança que a Teresa às vezes ria, e dizia que em casa apareceu mais um chefe. O pai e a mãe começaram a vir mais vezes. Primeiro, uma vez por mês. Depois quase a cada 2 semanas. A mãe trazia comida que não pedíamos. O pai mexia no pátio, embora eu lhe pedisse para não se cansar. Um dia saí da oficina mais cedo do que o habitual, e encontrei-o no jardim. Ele estava sentado no banco que pusemos recentemente, e segurava o Zé Maria ao colo. O menino dormia, encostado ao casaco dele. O pai olhava para ele da mesma forma que outrora para a Matilde no salão de banquetes. Parei à porta e não incomodei. Às vezes é preciso deixar a pessoa estar com o que ela teve medo de perder para sempre. O negócio nessa altura já tinha deixado de ser apenas uma forma de sobreviver. Tínhamos uma equipa pequena mas forte. Clientes habituais, contratos normais, armazém de ferramentas e peças, ordem nos documentos que a Teresa mantinha melhor que qualquer contabilista da casa. Já não me agarrava a cada pedido com medo de que amanhã tudo ruísse. Aprendi a escolher, a recusar clientes duvidosos, a manter reserva, a pagar as pessoas a tempo e a não transformar a vida num turno interminável. Isso também foi recuperação. Não ruidosa, não bonita, sem aplausos. Simplesmente todos os dias eu escolhia não voltar para onde me deixaram, não viver de provas, não construir a minha felicidade no desejo de que alguém se arrependesse da sua escolha. Uma noite, quando as crianças já dormiam,
Eu e a Teresa estávamos na cozinha. Lá fora estava escuro. No pátio balançava silenciosamente o ramo da macieira que o pai trouxe na primavera. A Teresa analisava algumas contas. Eu bebia chá e olhava para ela. "O quê?" perguntou ela sem levantar os olhos. "Nada." Ela acabou por olhar para mim. "Tens uma cara como se tivesses percebido algo de novo." Eu sorri. Estava só a pensar que se alguém me dissesse então como tudo ia acabar, eu não acreditaria. A Teresa pousou a caneta. "E como é que tudo acabou?" Olhei para o quarto das crianças onde dormiam a Matilde e o pequeno Zé Maria. Depois olhei para a janela, para a cozinha, para a mesa onde tantas vezes contamos dinheiro, discutimos, bebemos chá, calamos, fizemos as pazes depois de dias cansativos. "Em nada", disse eu. "Simplesmente a vida continua. Só que agora normal", ela acenou, "isso é melhor que um final bonito." E ela tinha razão. Os finais bonitos normalmente são precisos para quem vê de fora. E quando vives tu próprio, é mais importante não o ponto ruidoso, mas amanhã depois dele, para que haja para onde ir, quem abraçar, a quem servir chá, por quem se preocupar, com quem se alegrar. Eu tinha tudo isso, e pela primeira vez em muitos anos não esperava que alguém viesse e me tirasse isso com um movimento. Passaram alguns meses e notei pela primeira vez que já não conto o tempo a partir daquele casamento falhado. Antes tudo cá dentro se dividia em antes e depois, antes da Catarina, depois da Catarina, antes daquela manhã, depois daquela manhã, antes dos telefonemas, depois dos telefonemas, antes do anel na mesa da cozinha, depois do anel. Mesmo quando a vida já se tinha endireitado, essa linha invisível continuava algures cá dentro, como uma marca velha na parede. E depois ela começou a apagar-se. Não imediatamente, não bruscamente, mas como se apaga uma inscrição no muro sob a chuva e o sol. Uma manhã apanhei-me a pensar não no passado, mas no que é preciso comprar a tempo para as crianças, que peças encomendar para o armazém, e quando levar o pai a uma consulta, e só mais tarde percebi que isso é que é a vida normal. Infelicidade sem fanfarras, simplesmente a vida em que o passado deixa de comandar cada dia. Com o pai começamos a ver-nos mais vezes. Ele já não era aquele homem forte que outrora com um olhar podia parar uma discussão na mesa de família, movia-se mais devagar, cansava-se mais depressa, às vezes irritava-se com a própria fraqueza, mas com as crianças tornava-se mais suave. A Matilde decidiu logo que o avô lhe pertencia e dispunha dele sem qualquer constrangimento. Ora lhe levava um livro, ora exigia que ele visse como ela desenhava. Ora com ar importante explicava que o pequeno Zé Maria tinha de ser embalado com cuidado porque ele ainda não percebia tudo. O pai ouvia-a seriamente, tão seriamente como se à sua frente estivesse não uma criança de 3 anos, mas o principal especialista em todas as questões da casa. A mãe primeiro vinha com cautela, como se cada vez tivesse medo que a sua presença pudesse ser excessiva, depois habituou-se. Começou a ligar diretamente a Teresa, a perguntar o que trazer, em que ajudar, se era preciso ficar com as crianças. A Teresa recebia-a calmamente, sem censuras e sem aquela cortesia tensa com que é fácil ferir mais do que com palavras diretas. Eu via como a mãe descongelava aos poucos e não apressava. Já não precisava que ela dissesse retroativamente tudo o que não disse. Então não era preciso arrancar-lhe confissões, exigir a escolha de um lado, devolver aquele dia e obrigá-la a comportar-se de outra forma. Ela era a minha mãe, ela errou. Calou-se, teve medo de perder ambos os filhos, e acabou por quase perder ambos à sua maneira. Agora tínhamos a hipótese de pelo menos não perder o resto, isso bastava. O André não aparecia em nossa casa e eu não queria isso. O pai às vezes contava sobre ele brevemente, sem pormenores. O André trabalhava no armazém numa empresa de construção, já não como dono, não como herdeiro, não como pessoa que entra no escritório com ar de proprietário, mas como gestor contratado comum. Chegava cedo, saía tarde, não discutia com a chefia, não bebia, não pedia emprestado a familiares. O pai dizia isso com voz uniforme, como se simplesmente transmitisse notícias, mas eu ouvia nele uma esperança silenciosa. Eu não atrapalhava essa esperança. Não apoiava. Não destruía. O André tinha de viver a vida dele sozinho, sem a minha ajuda, sem o meu perdão para a imagem bonita, sem que eu me tornasse parte da sua correção. Eu podia não lhe desejar mal, mas isso não significava que fosse obrigado a abrir a porta novamente.
Um dia ele ligou-me. Vi o nome dele no ecrã e olhei muito tempo para o telemóvel enquanto ele tocava. A Teresa estava ao lado, dava de comer ao Zé Maria. Levantou os olhos, não perguntou nada. Eu atendi. Olá, Ricardo, disse o André. A voz estava calma, mas cansada. Olá. Ele calou-se um pouco. Não vou demorar. Queria dizer que o pai na próxima semana vai ao médico. Eu posso levar? Se estiveres ocupado, antes ele teria dito isso de outra forma. Com pressão, com tentativa de mostrar que controla a situação, com aquele tom leve que sempre me irritou mais do que eu admitia. E agora simplesmente propôs sem jogo. Eu levo, disse eu. Já combinei. Está bem. E novamente pausa. Depois ele acrescentou. Se for preciso, diz. Olhei pela janela. No pátio a Matilde tentava moldar algo da areia molhada que ela própria trouxe para o alpendre, e a Teresa embalava o Zé Maria com uma mão, e com a segunda segurava a chávena. Está bem, disse eu. Digo. Despedimo-nos. Pus o telemóvel na mesa e senti um estranho alívio. Não porque entre nós tudo tivesse ficado bem, não. Bem, não ficou. Simplesmente nesta curta conversa não houve o veneno antigo, não houve a Catarina. Não houve provas. Não houve luta por quem tem razão. Houve dois adultos ligados por um pai doente e um apelido comum que conseguiram dizer algumas frases simples e não se desmoronar com isso. Para nós isso já era muito. Sobre a Catarina quase não ouvi nada. A Mariana um dia mencionou que ela se foi embora primeiro para Guimarães. Depois parece que se mudou para mais longe, arranjou emprego numa empresa qualquer como administrativa ou gestora. Ao certo ninguém sabia. A cidade perde rapidamente o interesse nas pessoas que deixam de ser um tema conveniente para conversas. Outrora a Catarina gostava que olhassem para ela, que falassem dela, que o seu aparecimento significasse algo. Agora o nome dela soava cada vez mais raramente e a mim era-me indiferente, não indiferente para mostrar, não por pirraça, não com aquele prazer com que uma pessoa diz que lhe é indiferente, mas na verdade espera novos pormenores. Simplesmente indiferente. Ela foi parte da minha vida. Depois tornou-se uma ferida. Depois uma memória. E agora transformou-se num nome que às vezes outras pessoas pronunciavam, sem dor, sem frio, sem interesse. O negócio, entretanto, exigia cada vez mais atenção. Mudamo-nos da garagem apertada que eu alugava como armazém para um pequeno espaço na zona industrial. Nada de bonito. Portões, chão de betão, 2 salas para escritório e vestiário, estantes, cheiro a metal e óleo, mas quando abri pela primeira vez aqueles portões com a minha chave, algo cá dentro tremeu silenciosamente. Não de orgulho, até de compreensão de que tudo isto é verdadeiro. O Zé andava pelo espaço, examinava as paredes, semicerrava os olhos, calculava onde pôr a bancada, onde guardar a hidráulica, onde fazer o lugar para a soldadura. Depois disse: normal, dá para viver. Dele isso era quase um grande elogio. A Teresa veio à noite. Quando já tínhamos montado parte das estantes, a Matilde corria entre as caixas vazias. O Zé Maria dormia no ovo, e eu estava no meio daquele espaço semivazio com o casaco de trabalho, cansado até zunir na cabeça. A Teresa olhou à volta, olhou para mim e sorriu. Pronto, agora já não tens um biscate. Ricardo. E o quê? Negócio. Olhei para o letreiro que ainda não tínhamos tido tempo de pendurar, para as pessoas que trabalhavam comigo, para as ferramentas arrumadas, para a pilha de contratos na pasta que a Teresa segurava debaixo do braço, e percebi que ela tinha razão, era um negócio. O meu negócio. Não recebido do pai, não arrancado ao irmão, não oferecido pela sorte, feito com as mãos, noites, erros, medo, cálculos, trabalho honesto, e pessoas que acreditaram não em promessas bonitas, mas no resultado. Às vezes, quando voltava tarde para casa, encontrava a Teresa na cozinha. Ela podia estar sentada sobre documentos, a beber chá ou simplesmente à espera que eu entrasse. Eu tirava o casaco, lavava as mãos, sentava-me em frente e falávamos das coisas mais comuns. Quem vai buscar a Matilde amanhã ao infantário? Quando marcar o médico para o Zé Maria? Quanto dinheiro deixar para os impostos? Se é preciso mudar os pneus do carro, depois de uma vida onde outrora tudo se resolvia com traição, tais conversas pareciam-me quase um luxo, porque a verdadeira proximidade, como percebi, não está em confissões ruidosas.
Está em a pessoa saber quando estás cansado e pôr à tua frente um prato de sopa sem perguntas desnecessárias, em poder estar calado à mesma mesa e não ter medo que esse silêncio destrua algo, em o dinheiro ser contado junto, as decisões serem tomadas juntas e ninguém ter nas costas uma saída de emergência para o caso de aparecer uma opção melhor. Não me tornei outra pessoa completamente. Provavelmente isso não acontece. Em mim ficou a cautela. Não acreditava tão facilmente nas pessoas. Não deixava aproximar tão depressa, ouvia mais atentamente não as palavras, mas os atos, mas essa cautela já não era medo, mais experiência que deixou de doer, mas continuava a funcionar. Uma noite o pai ficou em nossa casa até tarde, a mãe ajudava a Teresa a dar banho ao Zé Maria, a Matilde já dormia, e eu e o pai estávamos sentados no pátio, estava calor, cheirava a terra depois da chuva, e a erva junto à cerca. O pai esteve muito tempo calado, depois disse: eu devia ter feito mais na altura. Percebi logo de que altura ele falava. Tu fizeste o que podias. Ele abanou a cabeça. Não, eu disse-te a verdade, mas não te protegi da família. Devia ter sido mais duro. Devia ter posto todos no lugar imediatamente. Olhei para ele, envelheceu e continuava a ser o meu pai, a pessoa cujas palavras outrora me seguraram da solidão total. Talvez, disse eu. Mas se tu tivesses começado uma guerra na altura, não me teria ficado mais fácil. Ele apertou as mãos. De qualquer forma, arrependo-me. Calei-me um pouco. Então vem mais vezes. É mais útil do que arrepender-te. Ele olhou para mim, depois sorriu, silenciosamente, quase sem som. Combinado. Nisto a conversa acabou. E eu gostei que acabasse não com lágrimas, não com uma grande confissão, não com uma tentativa de reescrever o passado, mas com um simples acordo para o futuro. Vem mais vezes. Às vezes isso basta. Mais tarde, quando os pais se foram embora, entrei no quarto das crianças. A Matilde dormia de braços abertos, como uma pessoa a quem pertence o mundo inteiro. O Zé Maria ressonava no seu berço, pequeno, quente, calmo. Eu estava entre eles e pensava que a dor não desaparece porque alguém pagou por ela. Ela vai-se embora quando tens algo pelo qual já não apetece agarrar-te ao velho. Se a Catarina não tivesse deixado o anel na mesa na altura, se o André não tivesse feito a sua escolha, se eu não estivesse sentado no chão da cozinha sentindo-me a pessoa mais solitária da terra, esta vida podia não ter existido. Não lhes agradecia. Não, pela traição não se agradece. Mas já não discutia com o que aconteceu, simplesmente via o preço que paguei e a vida que recebi depois e pela primeira vez podia dizer honestamente a mim mesmo: esta vida vale a pena não olhar mais para trás. No dia seguinte à conversa com o pai, pela primeira vez em muito tempo acordei sem peso. Não porque tudo tivesse ficado simples. Simples não ficou. O André continuava a ser o André, a Catarina continuava a ser parte do passado que já não se pode cortar da memória, o pai envelhecia, a mãe ainda às vezes falava comigo demasiado cautelosamente, como se tivesse medo de pisar uma dor antiga. Mas cá dentro já não havia aquele nó que durante tantos anos apertava tudo num ponto. Levantei-me antes de todos. Na cozinha estava silêncio. Lá fora a manhã ficava cinzenta. No pátio a erva molhada brilhava depois da chuva noturna. Liguei a chaleira, tirei as chávenas, olhei maquinalmente para a mesa, e de repente lembrei-me de outra mesa de cozinha, outro apartamento, outra manhã, o anel na superfície de madeira e o armário vazio no quarto. Antes tal lembrança bateria bruscamente, agora simplesmente passou por mim e foi-se embora. Servi-me de chá, e percebi que tudo realmente acabou não quando a Catarina deixou cair o copo no salão de banquetes. Não quando o André disse que percebia, e nem sequer quando o pai reconheceu que devia ter feito mais. Tudo acabou assim, sem testemunhas, numa manhã normal quando o passado veio e não conseguiu destruir nada. Passados alguns minutos a Teresa saiu para a cozinha, de roupão, sonolenta, com o cabelo apanhado de qualquer maneira. Ela olhou para mim e percebeu logo tudo pelo rosto. Outra vez levantaste cedo? Sim. Pensas? Já não. Ela aproximou-se. Pegou na chávena que eu pus para ela e sentou-se ao lado. Estávamos calados. Do quarto das crianças chegou a voz baixa da Matilde. Depois o resmungo sonolento do Zé Maria. A Teresa sorriu e cobriu os olhos com a palma da mão. Agora vai começar. E realmente começou. A Matilde saiu a correr primeiro, descalça, despenteada,
com a exigência de encontrar urgentemente as suas meias favoritas. Atrás dela acordou o Zé Maria, e a casa encheu-se imediatamente do barulho matinal habitual, vozes de crianças, passos, pedidos, cheiro a papa, armários a abrir, o calmo não corras da Teresa, o meu já encontro, e tudo aquilo que outrora me pareceria demasiado simples para se chamar felicidade. Agora eu sabia. Exatamente isto é que é a felicidade, não a cena onde alguém cai de joelhos à tua frente, não o momento em que a ex percebe que errou, não o rosto do irmão onde finalmente aparece a vergonha. Tudo isso pode fechar um capítulo antigo, mas viver depois tem de ser não com isso, viver tem de ser com o pequeno almoço, o trabalho, as crianças, as contas, os médicos, o cansaço, as conversas na cozinha e o facto de que ao lado há uma pessoa a quem não é preciso provar o teu valor. Naquele dia fui para a oficina mais tarde do que o habitual, levei a Matilde ao infantário. Depois levei a Teresa com o Zé Maria ao centro de saúde, e só depois disso virei para a zona industrial. O espaço já estava aberto, o Zé estava ao portão com uma caneca de chá e discutia com um dos mestres onde era melhor pôr a nova estante. Ricardo, disse ele, nem sequer cumprimentando como deve ser, diga-lhe que se pusermos aqui, depois o empilhador não passa. Olhei, calculei a distância e disse, não passa. O Zé levantou as sobrancelhas vitoriosamente, eu bem dizia, dia de trabalho normal, telefonemas, orçamentos, ida à fábrica, conversa com o cliente que queria urgente e barato, e melhor de graça, depois papéis, depois armazém, depois plano para a próxima semana, nada de especial, mas apanhei-me várias vezes a olhar para tudo isso de fora e a perceber, eu não estou aqui por acaso. Cada prateleira, cada ferramenta, cada pessoa na minha equipa, cada contrato na pasta era uma resposta àquele dia em que me tiraram quase tudo, exceto a possibilidade de me levantar. Levantei-me não logo bonito, não sem erros, não com a cabeça orgulhosamente erguida desde o primeiro dia, mas levantei-me. À noite a mãe ligou. Perguntou se ela e o pai podiam vir no domingo. Antes ela explicaria longamente por que liga. Pediria desculpa. Diria que se não nos desse jeito, não fazia mal, agora simplesmente perguntou. Venham, disse eu. A Matilde vai ficar contente. E tu? Perguntou ela cautelosamente. Percebi que para ela ainda era importante ouvir isso. E eu também. Do outro lado fez-se silêncio. Depois ela disse. Obrigada, filho. E não acrescentou mais nada. No domingo vieram de manhã, o pai trouxe um cavalo de madeira que encontrou em casa de um velho conhecido, e ele próprio arranjou. A Matilde ficou encantada. O Zé Maria primeiro olhou para ele com suspeita, depois tentou subir para cima, e zangou-se quando não o deixaram. A mãe ajudava a Teresa na cozinha, o pai estava sentado comigo no pátio, falávamos da oficina, dos médicos, de que na primavera era preciso podar a macieira. Depois ele disse de repente, o André perguntou por ti. Eu não fiquei tenso como ficaria antes. O que exatamente? Como estão as coisas? Como estão as crianças? Se não é preciso nada, acenei. Percebo. O pai olhou para mim atentamente. Eu disse-lhe que tu estás bem. Disseste bem. Ele calou-se. Ele está a mudar, talvez. Eu não te peço para fazeres nada. Ricardo, sei. E isso era importante. O pai realmente não pedia. Não tentava pôr-me acima da própria dor. Não dizia que a família devia esquecer tudo pelo bem da paz geral. Não exigia de mim magnanimidade que é conveniente para todos, exceto para quem foi ferido. Ele simplesmente comunicou a notícia e deixou-a onde ela estava. Eu respeitava isso. A Matilde correu para o pátio, agarrou o pai pela mão e arrastou-o para ver como ela cavalgava no cavalo de madeira. O pai levantou-se devagar, mas com um sorriso, fiquei no banco e olhava como ele ia atrás da neta. E a mãe da janela da cozinha olhava para eles, limpando as mãos ao pano. Outrora a nossa família rachou de tal forma que me parecia que já não se podia juntar nada. Verificou-se que não se pode juntar o antigo, mas pode-se construir outro. Não tão liso, não sem fissuras, não com uma imagem bonita para olhos alheios, mas verdadeiro, onde cada um sabe o que aconteceu. Ninguém finge que a dor não existiu, mas as pessoas mesmo assim aprendem a sentar-se à mesma mesa e não se destruírem umas às outras. Mais tarde, quando os pais se foram embora, a Teresa saiu para o pé de mim no pátio.
As crianças dormiam depois do almoço. Ela sentou-se ao lado, pôs a cabeça no meu ombro e disse: Cansei-me um pouco. Foi um bom dia. Sim, ela calou-se. Depois perguntou: Tu deixaste ir mesmo? Não respondi imediatamente. Olhei para o portão, para o caminho molhado, para o baloiço que se movia ligeiramente com o vento. Não sei como se chama isso corretamente, disse eu. Eu não esqueci e não fingi que não houve nada. Simplesmente isso já não me agarra pela garganta. A Teresa acenou. Então deixaste ir. Provavelmente ela tinha razão. Passado algum tempo tive mesmo de ver o André novamente. O pai foi para o hospital para exames. Nada de terrível, mas os médicos insistiram para que ele ficasse alguns dias sob observação. Eu e o André encontramo-nos no corredor do serviço. Ele veio com um saco de coisas, eu com documentos e medicamentos que a mãe pediu. Paramos um em frente do outro. Não houve cena, nem música pesada, nem longa conversa, simplesmente um corredor de hospital, cheiro a medicamentos, pessoas nos bancos, vozes abafadas das enfermarias. Olá, disse ele. Olá, ele estendeu o saco. Isto é para o pai. A mãe pediu para entregar. Eu peguei. Obrigado. Ele parecia cansado, mas mais calmo do que no jubileu, sem a autoconfiança anterior, sem tentativa de se manter acima, simplesmente uma pessoa que finalmente parou de representar um papel. Como estão as crianças? Perguntou ele. Crescem. A filha é boa. Acenei. Boa. Ele queria dizer algo mais. Eu vi. Talvez pedir desculpa de novo. Talvez pedir uma conversa. Talvez simplesmente encontrar alguma frase que nos unisse, nem que fosse por um minuto. Mas depois mudou de ideias e fez bem. Nem tudo deve ser dito imediatamente, nem tudo deve ser dito de todo. Diz ao pai que eu passo a noite, disse ele, digo. Separamo-nos para lados diferentes do corredor. E percebi que isso também é parte da nova ordem. Não reconciliação, não fraternidade como antes, não regresso da infância que já não existirá, simplesmente a capacidade de estar na mesma vida e não transformar cada encontro na continuação da velha guerra. Para mim isso bastava. O pai teve alta alguns dias depois, levamo-lo para casa. A mãe agitava-se, ralhava com os médicos, com o tempo, com as escadas, com tudo ao mesmo tempo, porque assim lhe era mais fácil não mostrar o medo. O pai estava cansado, mas aguentava-se. Na despedida apertou-me o ombro e disse: Cuida dos teus. Cuido. Ele acenou. Vejo. Estas duas palavras eu memorizei. Passou mais tempo, as crianças cresciam, o negócio funcionava, a Teresa continuava a manter em ordem o que eu poderia espalhar por pastas, bolsos e promessas. O Zé ralhava com os jovens mestres, mas ensinava-os pacientemente. A mãe ambientou-se em nossa casa, a tal ponto que um dia abriu o armário sozinha e começou a procurar sêmola sem perguntar onde estava o quê. Eu vi isso e por alguma razão sorri. A casa tornou-se casa não imediatamente, mas tornou-se. Às vezes, à noite eu ficava sozinho na cozinha quando todos já dormiam, sentava-me com uma chávena de chá, ouvia como o frigorífico zumbia, como algures no quarto das crianças a Matilde se virava a dormir, como a Teresa fechava silenciosamente a porta do quarto. E nesses momentos percebia que o mais importante na minha história não era que a Catarina se arrependeu. Talvez se tenha arrependido, talvez não. Isso já não tinha importância. O mais importante era que a escolha dela deixou de ser o centro da minha vida, outrora ela foi-se embora. E com isso como que pôs um ponto final em mim. E verificou-se que não foi um ponto final. Foi uma vírgula dolorosa, suja, humilhante depois da qual eu próprio escrevi tudo o resto. Não me tornei santo, não perdoei a todos com palavras bonitas, não abracei o André sob as lágrimas de toda a família, não desejei felicidade a Catarina com o coração aberto, simplesmente deixei de viver como se eles ainda tivessem o direito de decidir quem eu sou, e só. Um dia a Matilde trouxe do infantário um desenho. Nele estavam uma casa, 4 pessoas, um cão que nós não tínhamos, um sol enorme e uma árvore maior que a própria casa. Ela apontou com o dedo para as pessoas desenhadas e começou a explicar. Esta é a mãe, esta sou eu, este é o Zé Maria, este és tu, papá, e este é o avô. Ele simplesmente não coube, por isso desenhei-o aqui ao lado. Eu ri-me, e a avó? A Matilde franziu a testa, pensou e disse. A avó está em casa a fazer riçóis, depois desenho-a. Pendurei o desenho no frigorífico. À noite olhei muito tempo para ele.
Uma casa infantil torta, um sol demasiado grande, pessoas com paus em vez de mãos, o avô de lado, a avó algures fora do enquadramento com rissóis, nada de especial se olharmos com olhos alheios. Simplesmente um desenho de criança. E para mim toda a vida que eu outrora não podia sequer imaginar. Lá não havia a Catarina, não havia o André, não havia salão de banquetes, copo partido, anel na mesa, 80 telefonemas, bisbilhotices alheias e dinheiro perdido. Lá estávamos nós, e isso bastava. Naquela noite, quando deitava a Matilde, ela perguntou de repente: Papá, e tu sempre foste papá? Eu sorri. Não. Primeiro fui simplesmente Ricardo, e depois. E depois apareceste tu. Ela pensou, bocejou e disse: Ainda bem que apareci. Ajeitei-lhe a manta. Muito bem. Ela adormeceu quase imediatamente. Saí do quarto, fechei a porta silenciosamente e vi a Teresa no corredor. Ela estava com o Zé Maria ao colo e olhava para mim. Não dissemos nada um ao outro. Não era preciso. Tudo o que era importante já estava à nossa volta. Casa, crianças, trabalho, pais que reencontraram o caminho, passado que finalmente se tornou passado. E eu, o homem que outrora deixaram no chão da cozinha com o anel na mão, estava no corredor da minha própria casa e percebia. Não me atiraram para o fim da minha vida na altura, empurraram-me para o início de outra, mais difícil, mais honesta e minha de verdade.